Então, hoje trouxe-vos aqui um trabalho sobre gratidão. Sobre gratidão. E esta... Quero pôr isto a funcionar sem o aparelho correto. E eu concluí que, na realidade, nós somos distraídos. Não é? Se calhar, quando eu falo de somos, pensem que eu estou a falar de mim, não é? Sobretudo. Não é? E esquecidos. Não é? Distraídos porque muitas das vezes acabamos por não perceber tantas coisas extraordinárias que estão à nossa volta. Não é? E esquecidos porque vamos nos esquecendo de tantas coisas extraordinárias que nós já vivemos. E por isso eu acho que nós deveríamos ter uma contabilidade organizada das coisas extraordinárias que vamos passando. Não é? Há uma história muito engraçada de um viajante. Não é? Antigamente, hoje os viajantes andam de carro, não é? De comboio, de avião. Antigamente, nestas histórias dos sábios, os viajantes andavam sempre a pé. Não é? E demorava muito tempo a chegar aos sítios. Não é? E este viajante era daqueles que demorava muito tempo a chegar aos sítios, andava a pé. E então um dia viu uma cidade lindíssima, no sopé de uma montanha, num vale, e ele decidiu que queria entrar nessa cidade, né? Queria descansar um pouco da sua viagem nessa cidade. E ao entrar na cidade, ao fundo, viu um jardim lindíssimo, cheio de relva, muito bem cortada, tinha no meio um caminho de terra batida, muito bem cuidado, cheio de árvores enormes, dava uma sombra extraordinária, canteiros de flores, banquinhos. Ele disse, é mesmo aqui que eu vou descansar um pouco. Não, sentou-se num banco a apreciar todo aquele silêncio que estava a fazer naquele lugar. E quando ele estava a apreciar tudo aquilo, percebeu que na relva havia uma placa. E ele foi ler a placa e dizia, Frederico Pacheco, 9 anos, 7 meses e 9 dias. E ele ficou assim um bocado surpreendido, não é? Então percebeu que ao lado havia outra placa. Dizia, Maria Custódia. Não é? Os nomes estão todos da minha autoria. Por isso, se quiserem aproveitar para... podem usar à vontade. Maria Custódia, 7 anos, 9 meses e 2 dias. E ele ficou assim sobressaltado e percebeu que possivelmente aquele lugar seria um cemitério. Não é? E de crianças, então, tenra idade, ele começou a ficar assustado e começou a olhar, havia outras placas. Não é? E todas essas placas eram segundo a interpretação dele, de crianças. Todas diziam, não havia ninguém que tivesse vivido mais que 10, 11 anos. Não é? Então ele ficou chocadíssimo. Não é? É um enorme cemitério de perder de vista, cheio daquelas placas, que ninguém tinha vivido mais do que 10, 11 anos. Ele então criou uma comoção de tal ordem no homem que ele sentou-se no banco e começou a chorar compulsivamente. Não é? E, entretanto, chegou o curador, que viu o homem a chorar e perguntou se ele era familiar de alguém, não é? Que estava ali naquele lugar. E o homem disse que não. Disse, como é que é possível? O que é que aconteceu nesta terra? Que tragédia se abateu sobre esta terra, onde vocês têm um cemitério tão grande, cheio de crianças? Não é? Que terrível, que maldição se abateu sobre esta cidade, tão linda. E ele, o senhor está a perceber mal, acalme-se, disse ele. Na realidade, nós temos uma tradição. Quando aqui os jovens fazem 15 anos, os pais entregam-lhe um caderno. Um caderno para eles irem apontando todos os momentos extraordinários que vão vivendo. Não é? Numa coluna. E na outra coluna vão apontando quanto tempo durou a sua sensação, a sensação extraordinária que eles sentiram, de alegria, de júbilo, de entusiasmo, que os levou, que aquele momento lhes proporcionou. Não é? Se foram 2 dias, se foram 2 horas, se foram 2 meses, não é? Eles vão apontando sempre. Não é? E no final da sua vida física,
nós vamos ao caderno e vamos somar todo aquele tempo. E para nós é esse o tempo que conta como realmente ter sido vivido. Não é? E por isso aquelas pessoas tinham aquela idade. Eu acho esta história deliciosa, não é? Não pela questão de viver apenas os momentos de júbilo, porque eu acho que os momentos de dor, de aflição, de sofrimento fazem parte também da nossa vida, não é? E devem ser integrados na nossa vida como fazendo parte dela, não é? Mas sobretudo pela contabilidade, não é? Pela atenção que é preciso ter àquilo que nós estamos a viver e àquilo que nós estamos a sentir, não é? Então, os contabilistas, eles precisam ter uma atenção incrível. Não é? O meu sogro era técnico de contabilidade, não é? Eu não dava para contabilidade, não é? Mas o meu sogro era técnico de contabilidade e eu às vezes assistia, ia lá namorar a minha mulher à casa dele e ele estava lá atarefado com as contas, não é? E passava uma noite inteira à procura de 20 cêntimos. Porque as contas falhavam por 20 cêntimos, não é? Isso para mim eu arranjava logo maneira daquilo dar certo. Não tinha hipótese de para mim era impensável. Mas ele andava ali com um cuidado, um pormenor, um rigor, uma atenção muito grande àquilo, não é? E eu acho que essa atenção faz-nos falta, não é? Não para as contas, mas para aquilo que se passa dentro de nós, não é? Na realidade, nós vivemos numa sociedade que se move a uma velocidade estonteante, não é? A nossa vida corre a uma velocidade incrível. Não é? E as coisas passam por nós não as vemos. Aliás, nós passamos pelas coisas sem as ver. Passamos pelas coisas sem as ver. Gastos como animais envelhecidos. Se alguém chama por nós, não respondemos. Se alguém nos pede amor, não estremecemos. Como frutos de sombra sem sabor, vamos caindo ao chão, apodrecidos. Eugénio de Andrade. Poema lindíssimo que aqui coloca-se aqui de uma forma extraordinária. Passamos pelas coisas sem as ver, não é? Neste tempo onde a velocidade é uma coisa incrível, nós estamos constantemente a dizer que não temos tempo. Não é? Como é que temos tempo para valorizar as coisas que vivemos? Não é? Às vezes a nossa vida parece aqueles comboios de alta velocidade, não é? Que me levam do Oriente até Campanhã tantas vezes, não é? E o meu objetivo é chegar a casa. Não é? E eu passo por inúmeros lugares. Não é? E eu vejo esses lugares pela janela do comboio, não é? Eu estou nesses lugares, mas na realidade eu não estou a viver aqueles lugares. Eu apenas passo por eles, parece que só tenho... O objetivo é de chegar a casa. Não é? Eu não estive presente nesses lugares, eu não os toquei, não lhes senti o sabor. Não é? Eu não estive lá presente. Não é? E às vezes parece que a nossa vida é um pouco isso, nós estamos preocupados em chegar a algum lugar, não é? Em vez de vivermos verdadeiramente. Não é? Temos muito mais experiência em queixar-nos do que agradecer, não é? Aliás, nós temos muita experiência, sobretudo, muitos comportamentos, muitos anos, muitos séculos de experiência, de comportamentos sistemáticos, a pensarmos, sobretudo, naquilo que nos falta. Não é? Nós estamos constantemente, ou aliás, quase sempre a pensar naquilo que nos falta, não é? Naquilo que não temos, não é? Em vez de valorizarmos aquilo que temos. Não é? Vivemos numa sociedade que procura, sobretudo, procurar mostrar aquilo que nós não temos, aquilo que não é suficiente. Não é? Quando às vezes acordamos e estamos logo a pensar, eu não dormi o suficiente. Não é? Estamos logo a acordar, num dia pela frente, nós estamos a pensar logo que há alguma coisa que não é suficiente. Não dormi suficiente, não descansei suficiente, não é? Não tenho tempo suficiente, não ganho suficiente. Não é? E é verdade que nós vivemos numa cultura, numa sociedade que acaba por potenciar um pouco isso. Não é? A publicidade procura meter-nos pelos olhos dentro aquilo que nós não temos.
Não é? Às vezes não precisamos, mas eles querem vender-nos que nós precisamos daquilo e que nós não temos. Não é? As redes sociais, não é? Estão-nos constantemente a tentar vender que a vida dos outros são extraordinárias. Não é? E se nós não tivermos atenção para isso e percebermos que na realidade são vidas fictícias, caiadas, não é? Podemos começar a pensar que na realidade nossas vidas não são suficientes em comparação com aquelas vidas caiadas extraordinárias das redes sociais. Não é? E por isso vimos uma sociedade que procura meter-nos pelos olhos dentro aquilo que nos falta, aquilo que não é suficiente. Não é? E isso naturalmente pode potenciar uma certa insatisfação. Não é? Mas, e por causa disso, nós andamos à procura de novos caminhos. Não é? Novos caminhos que deem um sentido à nossa vida, às nossas dores, às nossas dificuldades, às nossas lutas. Não é? Que tornem a nossa vida mais rica, mais lúcida, mais consciente. Não é? Conseguimos perceber quem somos, onde estamos, para onde vamos, não é? Nos ajudem a abrandar o ritmo, não é? A fazer as coisas mais devagar. Não é? Pessoal que come em 2 minutos, calma. Não é? Eu, por acaso, sou sempre o último. Ainda hoje almocei, não é? Os meus colegas comem em 3, 4 minutos. O prato vem e eu, quando dou fé, eles já acabaram de comer. Não é? Ficam à minha espera. Não é? Isto é mais perfeitinho, eu como devagar perfeitinho. Mas eu sou sempre o último a acabar de comer. Não é? Mas o que me surpreende é a rapidez com que eles engolem a comida. Não é? Uma coisa incrível. Então precisamos de saborear melhor aquilo que estamos a fazer, não é? E desenvolver então o recolhimento e esta atenção plena. Naturalmente que este é um caminho da espiritualidade. Não é o caminho do espiritismo, não é? É um caminho de espiritualidade. O espiritismo não é sectário. O que não importa se é o espiritismo ou se não é o espiritismo. Não é? O que importa é o caminho. O que importa é para onde vamos. Não é? Agora, se é através do espiritismo ou não é, não interessa muito. E, naturalmente, que este caminho tem que passar por aquilo que eu iniciei no início, tem que passar pela gratidão. A gratidão, então, é uma forma de viver e de ver o mundo que privilegia aquilo que é positivo. Não é? Gratidão não é dizer muito obrigado. Não é? Isso é boa educação. Não é? A gratidão é um reconhecimento íntimo de que, de alguma forma, nós fomos beneficiados. Não é? Sentimos isso dentro de nós. Não é uma demonstração ao outro. É um reconhecimento íntimo, um sentimento íntimo que nós estamos a ser beneficiados por algo ou por alguém. Não é? E, naturalmente, para fazermos isso, precisamos de ver e estarmos atentos àquilo que de bom nós temos. Não é? Então, é um reconhecimento íntimo de que as alegrias, os privilégios que nós usufruímos não são apenas o resultado da sorte, do esforço individual ou do mérito das nossas capacidades, mas que dependem também do esforço de outros ou até da providência divina. Não é? E sabem, nós às vezes estamos muito preocupados em pedir aos espíritos que nos ajudem. Não é? E às vezes esquecemos de fazer a nossa parte. E às vezes são coisas muito simples. Não é? E trabalhar a gratidão, não é? Esse sentimento de reconhecimento íntimo de quanto somos beneficiados, é uma estratégia extraordinária de sermos, nós nos ajudarmos a nós próprios. Não é? Porque ao fazermos isto, nós estamos a sintonizar em quê? Quando nos sentimos agradecidos, nós estamos a sintonizar nas coisas boas que nós temos. Não é? É nessas coisas boas que nós estamos a sintonizar. Estamos a criar à nossa volta um halo de bem-estar ao pensar nessas coisas boas. Em termos espirituais, é extraordinário. Estamos a criar bem-estar espiritual à nossa volta. Estamos a focar naquilo que é bom. Não é? Em vez de estarmos a focar nos problemas, nas dificuldades, nas preocupações, às vezes também tem que ser, não é? Porque essas coisas também precisam ser resolvidas no seu tempo. Mas este sentimento de gratidão é extraordinário para fazer conseguirmos ultrapassar algumas dessas situações. Mas ele não é só importante, não é? A nível espiritual, a gratidão. Não é?
ele é também importante a outros aspectos, mesmo ao nível da nossa saúde. Eu te retirei estes dados aqui de um site, é um portal, o Greater Good Science Center, o Centro da Ciência do Bem Maior, desta Universidade de Berkeley. E eles então fizeram um artigo, retirado de vários artigos científicos, onde eles então disseram que as pessoas que se sentem mais gratas, não é, têm menos stress, menos ansiedade, menos depressão. Não é? Isto tem lógica, não é? Por aquilo que eu estava a dizer há pouco. Não é? Se nós nos sentimos mais gratos, nós estamos sobretudo a focar naquilo que é bom. Não é? Naquilo que de bom possuímos, estamos a valorizar isso. Não é? As pessoas que se sentem mais gratas dão mais para a caridade. Não é? Investem mais dinheiro e mais tempo. Não é? De alguma forma, há uma necessidade depois de retribuição. A pessoa sente-se beneficiada e precisa de retribuir. Sente necessidade disso. Há um maior envolvimento da comunidade, laços mais firmes com a comunidade local. Não é? Relações duradouras e satisfatórias. Não é? O que também tem lógica. Não é? Os relacionamentos, não é, têm coisas boas e coisas más. Não é? Todos os relacionamentos têm coisas boas e coisas más. Todas as pessoas têm coisas boas e coisas más. Não é? E um relacionamento, para ser duradouro, não é, nós não podemos ficar consumidos com as coisas más do outro e do relacionamento. Não é? E por isso, um relacionamento, para durar, é preciso valorizar aquilo que é bom. Não é? É preciso ultrapassar aquilo que é mau, mas é preciso, sobretudo, valorizar aquilo que é bom no relacionamento e na outra pessoa. Não é? E mesmo ao nível da juventude, os jovens que são mais gratos, segundo aqui este estudo, há 13% menos probabilidade de caírem na violência, 20% mais provável para terem boas notas e 10 vezes menos provável de começarem a fumar, ou seja, para terem hábitos mais saudáveis. Há um estudo para realmente cimentar esta ideia de que a gratidão realmente muda aqui alguma coisa. Há um estudo que foi feito na Universidade de Zurique com jovens do 6º e do 7º ano, onde eles queriam perceber o grau de satisfação escolar, medir o grau de satisfação escolar de alunos do 6º e do 7º ano. E então o que é que eles fizeram? Pegaram em 200 alunos do 6º e do 7º ano e dividiram-nos em 3. Um terço desses alunos iria, durante 3 semanas, fazer uma lista diária, escrever uma lista diária de 5 coisas pelas quais se sentia grato. O outro grupo de alunos ia fazer também uma lista diária durante 3 semanas por 5 coisas por quais se sentia frustrado, aborrecido, triste. E o outro grupo de alunos não ia fazer lista nenhuma, não ia servir era o grupo de controle. E eles, no final dessas 3 semanas, foram fazer um inquérito de satisfação escolar a todos os 200 alunos. E o que eles concluíram foi que o grupo dos alunos que escreveu durante 3 semanas, diariamente, sobre aquilo que se sente mais grato, tinha um grau de satisfação escolar muito superior aos outros 2 grupos. Especialmente ao grupo que andou a escrever sobre aquilo a lamentar-se, não é? A escrever sobre aquilo que os aborrecia. Não é? Então nós podemos ver que a capacidade de nós pensarmos sobre aquilo que de bom temos, não é? De sentirmos gratos, acaba por modificar inclusive a nossa percepção da vida à nossa volta. Começamos a ver a vida de uma outra forma. Não é? O que eu acho que é muito importante. Mas existem naturalmente dificuldades para a prática da gratidão. Já falamos aqui da questão social também. Não é? O orgulho e o egoísmo, não é? Segundo o Livro dos Espíritos, os 2 maiores vícios da humanidade. Não é? Quem é demasiado orgulhoso tem dificuldade em ser grato. Não é? Porque não é? Ser grato é reconhecer que é beneficiado, não é? Por algo ou por alguém. Não é? E o orgulho muitas vezes não nos deixa fazer isso. Não é? A falta de atenção,
Já falamos sobre isso um bocadinho. E esta atenção, sabem, às vezes é para coisas pequeninas. Às vezes estamos preocupados em obter grandes ensinamentos e o conhecimento é importante, mas à nossa volta às vezes há coisas tão pequeninas e que nos ensinam tanto, não é? Que nos ajudam a ver a beleza que está à nossa volta. Há outra história de um sábio que todos os dias de manhã tinha uma legião de discípulos que ia à sua casa e ficava à espera que ele desse uma preleção. É? Faziam um discurso, que eles queriam aprender muito daquilo que ele tinha para dizer. E uma das manhãs ele chegou-se ao alpendre onde ele costumava falar e quando ia começar a falar fez-se um silêncio enorme e há um passarito que pousa no corrimão da varanda e começa a cantar. Não é? E como estava tudo em silêncio, o canto do passarito espalhou-se por todo lado, toda a gente ficou a ouvir aquilo durante uns segundos, depois ele levantou e foi-se embora. Não é? E o mestre disse para os discípulos, até amanhã. Não é? E foi-se embora. Não é? É outra história deliciosa, não é? Ou seja, e esta falta de atenção para vermos, às vezes, coisas extraordinárias, atentos a esta beleza natural, muitas vezes, que para nós vemos, às vezes, são coisas extraordinárias e que para nós são banais. Parece que passamos por coisas extraordinárias e para nós são coisas banais. Parece que estamos a ver pela 10ª vez. Não é? É uma repetição, é uma chatice, aborrecido. E são coisas extraordinárias que estão à frente dos nossos olhos. E hábitos mentais também. Não é? Temos uma série de hábitos mentais que também não nos ajudam na questão da gratidão. Já falamos de alguns aqui. Não é? A questão de estarmos às vezes demasiado focados naquilo que nos falta. Mas há outros. Por exemplo, às vezes a incapacidade que nós temos de darmos o devido valor às coisas enquanto as estamos a usufruir. Porque o que acontece a maior parte das vezes é que nós só damos o devido valor às coisas quando as perdemos ou quando há uma ameaça a que as vamos perder. Não é? E aí nós percebemos o quanto elas são importantes. Não é? Assim, uma coisa muito simples. Não é? Se nós tivermos uma enorme dor de dentes, não é? Sandra, és tu? Se tivermos uma enorme dor de dentes, não é? Nós começamos a perceber, a dizer assim, pá, tantos dias que não me doía nada. Estes dias eram extraordinários. Não é? Que dias fantásticos que eram esses que não tinha dor. Não é? Quando estamos doentes, não é? Damos valor àqueles dias em que estávamos saudáveis. Como eram bons esses dias, não tínhamos a limitação da doença. Não é? Quando já estamos, por exemplo, na velhice, ou estamos a caminhar para lá, não é? Não é o meu caso. Quer dizer, é o meu caso, este chegar lá, mas o Zé está aqui mais perto do que eu. Não é? Chegamos à velhice, começamos a perceber que o nosso corpo não responde da mesma forma. O vigor do corpo, da juventude, não é? Nossa, então, que era fantástico que ele era. Não, isso é que era fantástico. Quando tinha aquele vigor da juventude do corpo, não é? E nós damos verdadeiro valor, então. Mas eu pergunto, porquê é que nós não damos valor verdadeiramente quando estamos a usufruir disso? Não é? Porquê é que nós não valorizamos verdadeiramente nesses momentos extraordinários que nós estamos a passar? Somos distraídos, somos esquecidos. Não é? Precisamos estar mais atentos a essas situações. Então, atenção, precisamos de atenção para conseguirmos perceber as coisas extraordinárias que temos à nossa volta, não é? Para que isso então vá à gratidão. Não é? E eu acho que falta aqui uma seta, porque eu acho que a gratidão possibilita também depois uma maior atenção, é quase um ciclo vicioso que se autoalimenta. Não é? E depois, através da gratidão, há outras emoções, sentimentos, alegria, uma necessidade de retribuição
e de bem-estar. Para terminar, eu vou colocar aqui um quiz. O quiz da gratidão. Não é? Claro que vocês não vão responder publicamente, não é? Cada um responde para si, não é? E depois vai no final tirar as conclusões que achar por bem. Ainda não é o quiz da gratidão. Acho que um passeio... Sabem, é que a gratidão não é apenas para coisas extraordinárias, para as coisas extraordinárias que vivemos, porque não são as coisas extraordinárias que vivemos que realmente nós sentimos falta quando as perdemos. Se nós vamos falar com pessoas que perderam aquilo que mais amavam, perderam quem mais amavam, não é? Ou quando nós perdemos quem mais amamos, não é? Quando vamos ouvir essas pessoas, quando vamos ouvir a saudade dessas pessoas, elas não nos falam das coisas extraordinárias que viveram. Não falam disso. Elas falam das coisas simples e que sentem falta. Sentem falta dos passeios à beira-mar de mão dada. Sentem falta da voz, sentem falta da companhia, sentem falta do toque, sentem falta do olhar, sentem falta dos sorrisos. É disso que essas pessoas sentem falta. Sentem falta das coisas extraordinárias. E são coisas que nós podemos vivê-las constantemente. E quem ainda tem possibilidade de as viver, pode vivê-las, então tem que apreciá-las todos os minutos, todos os segundos. De forma plena, de forma inteira. Então, agora sim, o quiz da gratidão. Eu sinto-me agradecido pelo nível da minha saúde. Pode não ser muito bom, mas é o nível da minha saúde. Quanto é que eu me sinto agradecido? Nunca, raramente, algumas vezes, frequentemente, muitas vezes ou sempre. São tópicos para reflexão. Eu conto as bênçãos que tenho neste mundo. Pode ser pelos dedos. Não interessa. Pode ser num caderninho, que seja. O que importa é contá-las. Penso nos dias maus que já passaram para me ajudar a perceber como hoje sou abençoado. Uma estratégia boa. Penso nas pessoas que têm menos do que eu para me ajudar a perceber como sou abençoado. Não é? Eu hoje cheguei aqui e perguntei ao Abel, está tudo bem? E ele, há gente que esteja pior. Não é? Pronto. Nos momentos de maior aflição, penso naqueles que enfrentaram circunstâncias muito mais difíceis. E às vezes não é fácil, não é? Mas às vezes é uma estratégia que nos ajuda. Não é? Ajuda a superar esses momentos. Não é? Pelo menos enfrentá-los de uma outra forma. Relembro a mim próprio como sou abençoado pelos privilégios e oportunidades que encontrei na vida. Tenho atenção e reconheço as coisas boas que usufruo na vida. Embora não tenha tudo o que queria, sinto-me satisfeito com o que tenho. Isto não é só fazer isto, não é fazer falta de ambição. A gente estar satisfeito com o que tem não é necessariamente que não vá depois procurar mais. Eu atualmente estou satisfeito com o que tenho. Posso trabalhar para alcançar outra coisa, mas eu estou satisfeito com o que tenho. É diferente. E era um pouco isto, não é? É uma quê? Foi depressa? Não, foi depressa. Já que eu ouvi mais dele. Não. Sabem, há esta capacidade de nós estarmos atentos às coisas extraordinárias que vivemos, acho que é um dos segredos mais importantes para o nosso bem-estar. Eu recentemente vi um filme, houve uma cena de um filme que eu acho que falar dele aqui acho que é perfeita. O filme ainda não está, não sei se já está agora nos cinemas ou vai agora para os cinemas.
eu já o vi por portas travessas, não me importa aqui dizer como. Mas é um filme, ele foi nomeado, o ator, que era o Tom Hanks, foi nomeado para melhor ator por causa desse filme, e ele em Portugal tem o título Um Amigo Extraordinário. E é um filme delicioso, primeiro porque ele é baseado num artigo de uma revista americana, escrito por um jornalista, naturalmente, sobre um apresentador de televisão americano, que é um herói americano. Ele durante 30 e tal anos apresentou programas infantis, mas programas infantis de uma elevação, de uma pedagogia, de uma atenção e preocupação com as crianças extraordinário. Era um ser humano, Fred Rogers, era um ser humano extraordinário. Se falarem com qualquer americano e lhe falarem de Fred Rogers, toda a gente sabe quem é, não é? Era um ser humano extraordinário. E então esse jornalista foi fazer essa reportagem sobre Fred Rogers à espera de encontrar podres, não é? À espera de encontrar coisas caiadas, que ele não era assim, não é? Mas na realidade ele encontrou uma pessoa genuína. E esse jornalista, que era um jornalista extraordinariamente revoltado com a própria vida, não é? Encontrou em Fred Rogers quase um professor, não é? E então há um momento no filme em que esse jornalista, revoltado com a relação que ele tinha com o pai, com as coisas que ia fazendo, estão os dois num café, não é? E o Fred Rogers disse assim, já não me lembro como é que se chama o jornalista, vamos imaginar que era Tom, disse: Tom, vamos fazer aqui um exercício que eu costumo fazer muitas vezes. Durante um minuto, vamos pensar os dois, cada um para si, naturalmente, desde o momento em que eu nasci, vamos contar para nós as pessoas que já nos amaram. Vamos contar e pensar nelas durante um minuto. E então o filme, durante aquele minuto, faz-se um silêncio enorme. Não é? E ficamos a olhar para as personagens e vemos as lágrimas a cair no jornalista, não é? E as nossas lágrimas também a cair, porque nós acabamos por também começar a fazer esse exercício, não é? E então começamos a contar, não é? E a perceber a quantidade de pessoas que ao longo da nossa vida nos amaram, nos deram o seu tempo, o seu amor, a sua dedicação, tiraram deles para nos dar a nós, não é? E começamos a sentir uma emoção, uma alegria enorme, não é? E eu acho que é isso que nos falta fazer mais vezes. Fazermos este exercício, porque saímos deste minutinho muito mais ricos, muito mais preenchidos. Ok? Obrigado.